Bom dia, eu sou o engenheiro Carlos Silva e trago-vos outro remake de um vídeo nosso do ano passado, em que ensinámos a calcular um integral de linha. Porém, esse vídeo estava apenas legendado e este está narrado para vossa maior facilidade de compreensão. Vamos lá então resolver o integral. Ora bem, temos então aqui uma função que depende de x e de y, uma função f, função vetorial com duas entradas, e definida da seguinte forma: f de xy igual a y ao quadrado, x ao quadrado. O que é que esta função faz? Pega no primeiro argumento e coloca no lugar do segundo argumento levantado ao quadrado e faz o mesmo ao segundo argumento, levanta ao quadrado e coloca no lugar do primeiro. E vamos integrá-la ao longo desta fronteira aqui, definida nesta linha vermelha. Esta região é a região A e a linha vermelha é a fronteira da região A. Ora bem, vamos então descortinar uma função parametrizadora para o nosso primeiro troço. Vamos considerar o primeiro troço este aqui, este troço que recai sobre o eixo do x. E o que é uma função parametrizadora? É uma função que só depende de uma variável essa que normalmente nós designamos pela letra t. E essa variável vai fazer com que, usando apenas, portanto, uma variável, nós consigamos descrever o caminho pelo qual a função vai ser integrada. Então, primeiro nós temos que arranjar um intervalo para a variável t. E vamos, neste caso, é um bocado óbvio que o 0 e o 1 estão no jeito. Então vamos pôr o t a variar entre 0 e 1. E vamos considerar que a nossa g1 de t, nós vamos ter 4 funções gs diferentes, uma para cada troço. Vamos considerar que a nossa g1 de t vai ser definida por esta forma: g1 de t igual a t, 0. Vamos confirmar se isto bate certo. Quando o t é 0, quanto é que vale a nossa primeira entrada? 0. Está certo. E quanto é que vale a nossa segunda entrada? 0. Está certo, porque o troço começa na origem do referencial. E quando o t é 1? Bem, então o nosso x é 1. Está certo. E o nosso y? O nosso y continua a ser 0, porque nem sequer depende de t. Está certo. O y nunca muda. Está sempre sobre o eixo do x. Então, a nossa função g1t está bem definida e podemos calcular a sua derivada porque vamos precisar dela. E g1' de t, muito fácil de calcular. A derivada de t é 1, a derivada de 0 é 0. Está aqui. E agora vamos calcular o primeiro integral, que corresponde a este troço aqui. O intervalo de integração é entre 0 e 1, porque é dentro desse intervalo que o t está a variar. E aqui vamos calcular f de g de t. Ora, como é que se calcula f de g de t? Nós vamos substituir as entradas de g na função f, em vez de x e de y. Então, recordemos, o que é que a nossa função f fazia no x? Era y ao quadrado, a primeira entrada. Então nós vamos à função g1 e a segunda entrada, corresponde ao y, nós vamos levantar ao quadrado e colocar na posição do x. Está aqui. E o que é que a nossa função f fazia no sítio do y? Ela pegava no x e colocava ao quadrado. Então nós vamos aqui à função g1, pegamos naquilo que está na posição do primeiro argumento, que corresponde ao x, que é o t, levantamos ao quadrado e colocamos aqui. E depois disto, fazemos o produto interno entre este vetor e a derivada da função g1. Ora, quando nós fazemos isto, 0 vezes 1 é 0, t ao quadrado vezes 0 é 0, a soma dos dois é 0, e este integral é nulo. Portanto, o primeiro integral referente a este troço aqui é 0. Passemos ao segundo troço. Aqui não se consegue ver muito bem. Nós estamos a gravar este vídeo por cima do outro vídeo e a imagem não está muito boa. Mas o que diz aqui em cima é função parametrizadora, por isso vocês não estão a perder nada. Ora bem, há aqui um pormenor que temos que ressalvar, que é o seguinte: esta variável t, que é a variável de parametrização, não pode dar saltos. Ela tem que seguir um caminho contínuo. Então, se no troço anterior ela terminou em 1, então forçosamente neste troço ela tem que continuar em 1. Tem que ser contínuo o caminho. E vamos ver. Se olharmos aqui para o troço seguinte, nós estamos a integrar na ordem direta. Certo? Portanto, o troço seguinte é este. Provavelmente dá-nos jeito que o próximo valor de t seja 2, já que ela acaba em x igual a 2. Então vamos fazer o t variar entre 1 e 2. E já agora aproveito para dizer que não existe uma única função parametrizadora para um determinado troço. Podem haver várias.
nós podemos escolher que quisermos, desde que esteja corretamente definida. Portanto, seja em casa conseguirem resolver este exercício usando outras funções parametrizadoras, isso seria um excelente treino para vocês. Aqui nós escolhemos esta e vamos definir G2t como sendo t, t menos 1. Vamos ver se a função está bem definida. Então, quando t é 1, quanto é que vale x? Vale 1. Está certo. E quanto é que vale y? Vale t menos 1. Ora, 1 menos 1 é 0. O y vale 0. Está certo. Porque neste ponto, que é o início do troço, o y vale 0. E no ponto final? Bem, no ponto final teremos o x vale t, que é 2. Está certo. E quanto é que vale o y? 2 menos 1, 1. Também está correto. Então a função G2 está bem definida. Vamos derivá-la. A derivada é fácil. Dá 1,1. E agora vamos calcular o segundo integral, que será o integral entre 1 e 2, porque são estes os limites em que está a variar a variável t. De quê? De f de g de t. Cá está. Pegamos na segunda entrada de G2, levantamos ao quadrado e o colocamos na primeira entrada de f. E pegamos na primeira entrada de g e vamos colocá-lo ao quadrado na segunda entrada de f. E de seguida fazemos o produto interno com a derivada. Ora, ao fazermos isto, o produto interno deste polinómio e o integral entre 1 e 2 deste polinómio dá apenas 8 terços. Bem, já temos o valor do segundo integral, vamos passar para o terceiro. Bem, parece que passou um bocado no nevoeiro e aqui já conseguimos ver o ecrã todo. Ok, então, o terceiro troço é este. Lembrem-se que estamos a andar no sentido direto. Fizemos este aqui, depois fizemos aquele inclinado aqui e agora estamos a andar este bocadinho aqui para trás. Nós optámos por fazer a variável t variar entre 2 e 3 e vamos construir a função g3t da seguinte forma: 4 menos t, 1. Mais uma vez, vamos verificar se isto está bem definido. Então, quando o t é 2, quanto é que vale x? 4 menos 2 é 2. Está certo. Neste ponto, que é o ponto onde iniciou o troço, o x vale 2. E quanto é que vale y? O y vale 1. Na nossa função g3, o y não varia. E tem lógica, porque estamos a andar sobre a linha y igual a 1. Portanto, o ponto de início está correto. Vamos ver se o ponto final está certo. Quando o t é 3, 4 menos 3 é 1. Está certo. O x vale 1 no ponto final do troço. E o y vale 1. Então a função está bem definida. E depois de derivar, cá está a derivada. O t aqui está afetado por um sinal negativo, logo aqui aparece menos 1. E agora vamos calcular o terceiro integral, que é o integral entre 2 e 3, de isto ao quadrado, está aqui, 4 menos t ao quadrado, está aqui, produto interno com a derivada da função g3 de t, e isto tudo simplificado dá menos 1, que nós vamos escrever sob a forma menos 3 terços, para depois somar com os 8 terços do troço anterior. Passemos ao quarto e último troço. Ora, cá está o nevoeiro outra vez, já sabem que ali em cima está escrito é função parametrizadora, e vamos fazer o t variar entre 3 e 4. E a nossa função g4t vai ser definida sob a forma 4 menos t, 4 menos t. Será que isto está bem feito? Bem, em princípio deve estar. Vamos ver. Quando o t é 3, 4 menos 3 é 1. Bate certo. O x é 1 no início do troço. E o y, a mesma coisa. Também é verdade. O y também é 1. Isto é uma reta a 45 graus. Portanto, é natural que estes dois argumentos sejam iguais na função parametrizadora. O que acontece no fim? Quando t é 4, tanto aqui como aqui, vamos ter 0. Cá está a origem do referencial. Está correto. A derivada, menos 1, que vem deste menos t e deste menos t. O quarto integral é o integral entre 3 e 4 de f de g de t, são estas duas entradas ao quadrado, vezes a derivada de g4 de t. E após fazermos isto, este menos 2 pode passar para fora do integral, surge-nos a integração deste polinómio entre 3 e 4, e depois destas simplificações chegamos à conclusão que este integral número 4 vale menos 2 terços. Agora, estamos em condições de calcular o integral total, que é a soma dos 4 integrais. E a soma dos 4 integrais é 0 do primeiro integral, mais 8 terços do segundo, menos 3 terços do terceiro, menos 2 terços do quarto, o que dá 1. E agora,
temos alguma maneira de verificar se o exercício está bem feito? Bem, aqui não há livro de soluções, porque o exercício foi inventado por mim. Mas vocês devem recordar-se de algo que aprenderam, ou se não aprenderam, estão prestes a aprender, que se chama o Teorema de Green. O que é que nos diz o Teorema de Green? O Teorema de Green diz-nos que o integral fechado sobre o contorno de uma certa área A, que foi o que nós estivemos a calcular, pode ser substituído pelo integral duplo calculado sobre a própria área A, em que a função integranda é a diferença entre estas duas derivadas. E aqui, este P e este Q correspondem, respectivamente, à primeira e à segunda entrada da nossa função f. Também podíamos chamar-lhe aqui f2 e aqui f1, se ficasse mais fácil para vocês perceberem. Então, o que nós temos que fazer é calcular estas duas derivadas, o que é muito fácil. A derivada de P em ordem a y, quanto é que dá? 2y, porque nós tínhamos y ao quadrado na primeira entrada, recordam-se. E a derivada de Q em ordem a x corresponde a 2x, porque a primeira entrada da função f era x ao quadrado. Então, já temos aqui a função integranda e agora vamos encontrar os limites de integração. Ora, qual é o diferencial que está do lado de fora aqui? Podemos escolher qualquer um, vamos pôr dy do lado de fora. Então aqui, estes limites de integração vão corresponder aos limites de integração da variável y. E y, na nossa figura A, na área A, varia entre 0 e 1. E o dx, o x vai variar entre quê? Vai variar entre duas retas. Quando nós estamos a andar na horizontal, no nosso gráfico, nós temos duas retas que vão definir lateralmente a figura. A reta da esquerda é x igual a y e a reta da direita é x igual a y mais 1. Ora, quando nós resolvemos este integral, surge-nos isto aqui e depois desta simplificação toda, chegamos à conclusão que o integral dá 1, que é exatamente o mesmo resultado que nós tínhamos obtido calculando o integral sobre o contorno com os integrais de linha. E tinha mesmo que dar a mesma coisa, não podia dar dois resultados diferentes, a menos que houvesse um erro. Esperemos que este vídeo tenha sido útil e fique atento a mais publicações de matemática interessante.